Então, assim, boa tarde de novo aqui, né? Para a gente começar de uma forma simpática. Na semana passada, a gente fez uma articulação sobre a escola enquanto um espaço de praxis, ou seja, um espaço de ação e reflexão, e um espaço de circulação de diferentes pedagogias, né? Até aproveitando o fato de que o Paulo Freire fala de muitas pedagogias, né? Hoje a gente vai trazer o tema, como tema, a autonomia e a emancipação, ainda do ponto de vista da escola, mas já abrindo para algumas questões, para mostrar a importância desses dois conceitos, né? Eu vou a cada encontro que a gente tem, eu tenho uma necessidade de reafirmar um pouco a minha escolha aqui por trabalhar no referencial freiriano, para trazer as questões que são pertinentes, as questões mais contemporâneas que a gente pensa que é pertinente à didática, né? A didática, questões contemporâneas. Além das próprias questões contemporâneas que precisam ser tratadas, pedagogizadas e trazidas para a escola, né? Então, assim, diversos autores, né, falam de escola, diversos autores trabalham com as questões da didática. O que me faz trazer Paulo Freire é porque eu acho que ele não se coloca somente como um educador. Ele se coloca também, e talvez principalmente, como um homem do mundo. Ou seja, um homem que circula em outras esferas que não a escola, mas que está sempre voltando e pensando na escola enquanto um reflexo desse mundo, né? Então, ele é um homem que tem uma atuação pública, ele foi secretário de Cultura, ele foi formador, né, fundador de diversas associações, como, por exemplo, a associação, não é associação, o nome não é associação, é CEAL, conselho, de diversos conselhos, de diversos grupos de trabalho. O CEAL, por exemplo, é o Conselho de Educação Popular na América Latina e Caribe, de discussão da educação popular. Ele foi um pensador da educação popular, e ele traz muito, apesar de que não aparece tanto nas obras, quer dizer, até aparece, mas muitas vezes a gente se fixa em alguns detalhes. Ele traz muito de outros teóricos, de outros pensadores. Ele traz muito de Edgar Morin, ele traz muito de Bourdieu, de Foucault. Ele conversa inclusive com filósofos da ciência, das ciências duras, das ciências da natureza, como Bachelard. Ele conversa com homens da contemporaneidade dele, como Dom Paulo Evaristo Armes, como Darcy Ribeiro. Então, assim, ele abre um leque de possibilidades, de perspectivas distintas de reflexão, onde um dos focos é o pensar na escola, né? Então, eu acho que é uma discussão muito rica, e por isso que eu trago sempre, enfim, Paulo Freire, se não totalmente, mas em grande parte nessa discussão
aqui nessa disciplina. É claro que a gente tem vários outros autores, como eu já falei, né? Para falar de escola, do ponto de vista da didática, inclusive, eu acho que eu já citei isso aqui, a gente tem o Libânio, a gente tem a professora Vera Candô, que são dois nomes muito historicamente, tradicionalmente ligados às questões da didática, né? E por trabalharem nesse campo, por serem profissionais desse campo de pesquisa, externam nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, as suas concepções de escola baseado nas suas pesquisas, nos seus estudos, enfim. Então, assim, eu estou aqui rapidamente com um texto do Libânio que eu vou disponibilizar lá nos materiais a título de enriquecimento da leitura de vocês, mas enfim. Então, é um texto muito atual, onde ele coloca a tendência à globalização, né, como ele considera a globalização como uma tendência internacional do capitalismo, né, e que com esse projeto neoliberal impõe aos países periféricos a economia de mercado global sem restrições, a competição ilimitada e a minimização do Estado na área econômica e social. Ou seja, é uma conversa muito, muito estreita com Paulo Freire, né? Também. Ele vem falando da formação do homem e ele chega na escola pública, onde ele nos diz que a escola pública é uma instituição que tem um compromisso voltado à democratização do ensino. Democratizar o ensino é permitir a todos o acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade. E aí ele explora um pouco mais, dizendo que os objetivos da escola pública são, entre vários, os principais, segundo Libânio, é a preparação para o processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional. É também a formação para a cidadania crítica e participativa. E também uma formação ética, né? Por outro lado, a professora Vera Candô, ela traz a escola, mais ultimamente, né, nos seus trabalhos, ela tem trazido a escola como uma instituição que está construída tendo por base a afirmação de conhecimentos e valores considerados universais, uma universalidade muitas vezes formal, que, se aprofundarmos um pouco, termina por estar assentada na cultura ocidental e europeia, consideradas como portadoras da universalidade. Então, ela já traz uma discussão, um início de discussão da europeização do nosso modelo escolar. Né? Ela continua que a questão que ela coloca atualmente, a questão colocada hoje, supõe a gente se perguntar, nos perguntarmos e discutirmos que universalidade é essa, se é isso que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo, não cairmos segundo Vera Candô, num relativismo absoluto, reduzindo a questão dos conhecimentos e valores veiculados pela escola a um determinado universo cultural, o que nos levaria, inclusive, a negar a própria possibilidade de construirmos algo juntos, negociado entre os diferentes e a guetificação, né? Então, ela está chamando atenção aí para a necessidade de se considerar o multiculturalismo, mas não se cair num lugar comum que seja o relativismo, como ela chama, um relativismo absoluto. Tá?
Esses 2 textos a gente vai postar, eu vou postar nos materiais, e, repetindo, é a título de complementação de leitura naquilo que vocês estiverem interessados. Bom, então voltando aqui ao tema de hoje, a autonomia e a emancipação, e aí voltando também ao Paulo Freire. Só um momento aqui. Tudo aqui certinho. Só um minutinho, só para... Esses 2 conceitos no Paulo Freire chama muito atenção, a minha atenção, né? Eu queria dividir isso aqui com vocês. Um minuto que eu perdi uma tela aqui. É muita tela aberta, mas enfim. O Paulo Freire, que escreveu, entre outras obras, a Pedagogia da Autonomia, isso me atrai muito na obra do Freire. Ele não, em nenhum desses conceitos, e eu acho que vocês podem perceber isso a partir dos comentários feitos pelos especialistas, pelos pesquisadores em Paulo Freire, que escrevem no dicionário, o Paulo Freire não chega com uma definição. Ele não chega com uma definição. Autonomia é isso. Emancipação é aquilo. Ele não faz isso praticamente com quase nenhum dos conceitos dele. Novamente, ressaltando aquilo que eu já disse em um encontro inicial. Ele se utiliza de palavras que estão circulando por aí, ele reflete sobre essas palavras e, na sua reflexão, ele agrega sentido a essas palavras por outras palavras ou por aplicá-las a contextos bem específicos, dos quais ele fala e ele entra e entram na discussão dele. Então, por exemplo, a questão da autonomia, né? Na verdade, o Paulo Freire, ele, para falar de autonomia, ele recorre a um termo que é exatamente o contrário de autonomia, né? E que remonta ao século XIX, XVIII, ao século XVI, não, XVIII, desculpa, ao século XVIII, termo, por volta de 1785. Né, quando Immanuel Kant, no seu texto Fundamentos da Metafísica dos Costumes, exatamente de 1785, ele traz a palavra heteronomia. Ele apresenta esse conceito em 1785. E o Kant, ele explica a etimologia dessa palavra, né, que vem do grego héteros, que é diverso, mais nomos, que são regras. Né? Então, é uma palavra que são diversas regras, heteronomia são diferentes regras de um coletivo. Essa palavra vai ser praticamente abduzida, digamos assim,
pelo campo do direito, tá? Que vai utilizar esse conceito no sentido de o que se deixa heteronomia vai ser aquilo que o que se deixa sujeitar como pessoa ou como parte de um grupo em relação a um elemento, a uma lei, a um código, a uma razão, a uma determinação. Ou seja, há diversas regras. A palavra heteronomia, que surge lá em 1785 com Kant, ela vai passar a ter o sentido de um deixar-se sujeitar às regras vigentes, né? Então, assim, segundo alguns estudiosos do direito, a heteronomia jurídica, né, passa a ser a sujeição do destinatário da norma ao seu comando, independentemente da sua vontade. Então, vejam bem, nessa palavra que foi lançada, repito, em 1785 pelo Immanuel Kant, a sociedade vai agregando um sentido, né? Várias, como eu estava dizendo ali, diversas heteronomias, diversas regras. Ou seja, as diversas regras que dentro de uma comunidade, dentro de um grupo social, formam o conjunto de leis ou de determinações, sejam lá o que for, que sujeitam, que sujeitam o ser ao qual ele se sujeita. Porque se ele não se sujeitar ali, ele está fora dessas regras. Então, ele está, no âmbito do direito, ele está cometendo um crime. Então, não sei se vocês perceberam a avolumação que esse termo assume quando ele é incorporado por um determinado campo de saber, né? Vou fazer uma parte aqui, que pode parecer sem sentido, mas eu espero que vocês percebam. Isso que acontece com as palavras é muito interessante. Eu estou cada vez mais apaixonada por essa questão das palavras. Como vocês sabem, eu venho da área das ciências exatas, né? E existe uma palavra, no caso da física, que é a palavra energia, que surge mais ou menos em 1780 e alguma coisa, com o início da Revolução Industrial. Energia vem para substituir aquilo que era força, né? Então, energia tem uma relação direta com as questões matemáticas que estão ali imbricadas à energia. É um dos poucos conceitos da física que você representa somente por um número e por uma unidade. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essa palavra ela foi absorvida por outros tantos campos, né? Na questão ambiental, energia não é somente a energia que vem lá da física, das máquinas, da Revolução Industrial, do movimento, enfim, da energia, da transformação entre energia cinética e energia potencial. Não. Energia já tem um status de moeda, né? Já tem um status de dentro do capitalismo, ela nas questões ambientais, ela já adquire um status completamente diferente daquele momento do seu contexto de produção da palavra, tá? Então, essas questões são muito, eu particularmente acho muito interessantes e estou citando aqui para mostrar para vocês como ocorre isso, né? Direto a partir dos estudiosos, assim, que a gente vai estudando, de alguns conceitos, como eles vão sendo completamente
colocados fora do seu contexto de produção, né? Inclusive com energia é muito engraçado, porque, né, você encontra assim alguém e diz fulano tem uma energia maravilhosa, vira quase como uma aura. Então assim, ela transita em outros contextos de saber completamente diferente do seu contexto de produção. Com a heteronomia, não estou dizendo que o processo é igual, mas foi meio assim. A heteronomia passou a ser a sujeição do ser a um conjunto de regras que move aquele grupo social, aquela sociedade. Bom, então voltando aqui ao Paulo Freire, o que acontece? A partir desse conceito, o Paulo Freire passa a refletir nas relações entre homens reais e concretos que vão se relacionar enquanto classes que oprimem e classes que são oprimidas. Então vejam bem, ele pega o conceito e traz para uma discussão entre opressor e oprimido, que está muito alinhado com o materialismo marxista materialismo dialético marxista, que entende o processo histórico como sendo o processo de luta de classes, né? Então, o Paulo Freire traz essa palavra, essa sujeição do ser para a questão da relação opressor e oprimido. E quando ele faz isso, ele, ao contrário de valorizar essa sujeição, ele potencializa a relação oprimido e opressor. Opressor e oprimido. Ao fazer isso, surge exatamente o quê? A necessidade de, se a heteronomia é uma limitação, uma sujeição do ser, às vezes alheia até a sua vontade, o contrário vai ser o quê? Vai ser justamente a autonomia. Tá? Nesse limite que o Paulo Freire busca romper com a tensão opressor e oprimido, né? E ele nos diz, inclusive, que essa rompimento dessa tensão é o início do processo libertador. É o início do processo em busca do quê? Se você estava numa situação de heteronomia, você vai buscar uma situação de autonomia, né? A razão pela qual, submetidos, segundo Freire, a condições concretas de opressão, é isso que muitas vezes a heteronomia se transforma, em que se alienam, transformados em seres para outro, né? As pessoas passam a viver para o outro, para outros, para a sociedade. O ser é transformado em ser para o outro. Do falso, né? Do falso ser para si. Ele acha que ele está vivendo para si, mas ele está vivendo para o outro. De quem dependem, os homens também já não se desenvolvem autenticamente. É que assim, roubados na sua decisão, que se encontra no ser dominador, seguem as suas prescrições desse ser dominador. Os oprimidos só começam a desenvolver-se quando, superando a contradição em que se acha de opressor e oprimido, de oprimido e opressor, se fazem de seres para si. Olha só que bonito. Na heteronomia, a gente isso, gente, não significa sair daqui cometendo crimes. Não é isso, tá? Paulo Freire tem uma discussão sobre ética que é muito, muito, muito forte. O que significa dizer é que a gente está num sistema que muitas vezes
a gente está sujeito a leis do outro que favorecem o outro, a gente deixa de ser um ser para si, que é isso que ele diz, ser para si, para ser um ser para o outro. Ou seja, e isso é uma total perda de autonomia que a gente pode observar na sociedade brasileira. A gente pode observar isso na história do mundo. Mas, por exemplo, na sociedade brasileira, a gente ainda vê isso absolutamente de forma concreta. Desde dos processos escravagistas, desde dos processos, miseráveis processos de colonização, até o momento atual, né? Onde existem as regras, as leis, e existe aquilo que sujeita o ser, né? Ou seja, você existe para me servir. Você não pode sair daqui, você não pode ir para uma universidade, você não pode pensar mais alto, porque é isso que esse processo de heteronomia iniciou. Se expandiu essa sujeição do ser. Se você está contendo o ser, e se o ser deixa de viver para si, para viver para os outros, é muito fácil você prender ele cada vez mais. Como diminuir o tamanho da gaiola, né? Diminuir o espaço onde aquele corpo vai poder atuar. Então, os oprimidos só começam a desenvolver-se quando, superando a contradição em que se acham, se fazem seres para si. Se agora analisamos uma sociedade também como um ser, a sociedade como um ser orgânico, parece-nos concludente que somente como sociedade ser para si, sociedade livre, poderá se desenvolver. Então, o Paulo Freire nos fala de autonomia, ele desenvolve todas as ideias dele de autonomia a partir desse conceito de heteronomia, esse conceito de sujeição do ser. E aí, quando a gente percebe isso, eu acho que fica mais simples a gente entender de que forma o processo de autonomia é um processo difícil de ser alcançado. É um processo complexo de ser alcançado. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho a impressão que eu não mostrei para vocês, eu mostrei para o pessoal do noturno. Eu não vou ler totalmente, não. Eu só vou marcar algumas questões. Deixa eu só abrir aqui. Isso. Esse documento é um documento que está nas páginas da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ele foi lançado na primeira década agora do século XXI, quando do primeiro mandato do Eduardo Paes, que extinguia a forma de avaliação que existia nas gestões anteriores, na gestão do César Maia, por exemplo, né? Então, é nesse momento que entra que a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro assume as questões das avaliações em larga escala e também das apostilas pedagógicas e de um direcionamento da prática docente nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Tem uns trechos aqui, eu não vou ler tudo, como eu disse para vocês, mas só para trazer a seguinte discussão para vocês, tá? Então, assim, prezado professor, professora, prezado, prezada, ainda no século XXI, o desafio da educação continua sendo tornar o estudante competente para ler e entender aquilo que está registrado no mundo
nas diferentes situações de comunicação e nas diferentes tarefas de interlocução que, como cidadãos, estamos inseridos. Sem qualquer dúvida, a escola tem um papel fundamental nesta empreitada, parte da responsabilidade no desenvolvimento da capacidade de leitura e raciocínio lógico, embora se deva registrar que os professores de língua portuguesa e de matemática não são os únicos responsáveis por esse desenvolvimento dos estudantes. Nesse sentido, o município do Rio de Janeiro tem como trajetória a busca do atendimento a esse desafio, né? Então, seu marco fundamental vai ser uma nova proposta curricular, que é a chamada multieducação. Eu acho, se eu não estou enganada, que agora ela recebe o nome de Multirio, mas não tenho certeza. Que, segundo eles, à época, vem diretamente das LDBs, da LDB de 1996, né? Então, aqui, considerando a necessidade de se reconhecer. Vocês estão. Eu compartilhei a tela? Acho que não, né? Peraí. Desculpa, gente. Agora está compartilhado. Então, é esse documento aqui, tá? Mas, basicamente, eu já li a parte... O que eu quero falar vem agora, mais ou menos. Então, assim... tem aqui, né? O desafio da educação continua sendo tornar o estudante competente. Isso é uma palavra. As palavras têm muita força. Considerando a necessidade de se reconhecer a formação do estudante, que interage, troca experiências, compreende a realidade em que está inserido e percebe seu papel como sujeito ativo, capaz de intervir na sociedade, outros caminhos foram suscitados para o trabalho pedagógico. Outros caminhos foram suscitados para o trabalho pedagógico dos professores, mas quem suscitou e sugeriu esses caminhos? Exigindo dos professores uma nova abordagem de ensino como um processo de interação entre sujeitos. Então, vejam bem, a secretaria tem autoridade sobre a organização escolar. Ninguém está negando essa autoridade. Mas existe aqui claramente uma intenção de sujeição do professor e da transformação do professor de um ser para si e para seus estudantes em um ser para a secretaria. A atual gestão da Secretaria Municipal apresenta, tanto para o corpo docente quanto para o discente, alguns procedimentos metodológicos necessários à busca da competência efetiva dos estudantes do nível básico de ensino, ou seja, a busca desses procedimentos metodológicos da relação ensino-aprendizagem está sendo retirada do âmbito da atuação do docente e está sendo passada para a secretaria, que, por sua vez, vai impor uma atuação a esse docente. Novamente, a sujeição do ser e a transformação do ser para si em um ser para os outros. Como estratégia metodológica, a SME procedeu a uma primeira avaliação, né, que ela denominou diagnóstica, e verificou a nível de escolarização, tanto na leitura quanto no raciocínio lógico. Tá? E aí ela apresenta ao corpo docente material pedagógico que deverá auxiliá-lo em suas tarefas de aula. Como assim auxiliar? É claro que a gente pode ter material para nos auxiliar, mas vejam bem as palavras.
a análise de conteúdo, do qual eu não sei se vocês já têm ideia. Deverá. Deverá. O verbo dever. Ele não está dizendo que será colocado à disposição do docente, que poderá auxiliá-lo se ele achar que é. Não, deverá. Então, é muito forte essa colocação sobre esses novos materiais que estão sendo apresentados aqui. Quadro de orientações curriculares, correspondendo ao período inicial da escolarização e a cada ano letivo subsequente. Objetivos da disciplina de língua portuguesa e matemática, conteúdo específico a ser ministrado por ano de escolarização. Ou seja, todo um sistema de sujeição, todo um sistema de limitação que não tem nada a ver com leis, com procedimentos éticos a favor de um grupo social ou de uma sociedade inteira. Não tem nada a ver com isso. São maneiras de circunscrever aquele sujeito dentro de um espaço onde se quer que ele atue da forma que se quer que ele atue. Habilidades necessárias para o desenvolvimento dos referidos conteúdos, ou seja, passando por cima por toda a formação que o professor recebe e passando por cima pela capacidade que ele tem de estar em sala de aula e ter noção desses procedimentos em relação à sua turma, ao seu público-alvo, que são os seus estudantes. Caderno de apoio pedagógico contendo fichas de atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes e orientações ao professor, ou seja, dá o caderno de atividade e ainda orienta o professor de como ele deve trabalhar com aquele caderno. É preciso registrar que o material pedagógico não é suficiente para a tarefa docente. O professor deve e pode enriquecer, e pode, né? Deve, mas pode também, né? Enriquecer as atividades propostas, não só com aquelas que já realiza em suas aulas, mas também propor desdobramentos. Enfim, o objetivo da prova é que o professor... Para que se possa acompanhar esse processo pedagógico, a SME continuará aplicando, ao fim de cada bimestre, uma prova única. De Fazenda Botafogo a Copacabana. De Bangu a Lagoa. Em todos os contextos. Em todos os contextos, a prova vai ser única. Única ao fim de cada bimestre, para avaliar o desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita e as habilidades matemáticas. A mesma prova, para todo mundo. Então, de que adianta você se formar professor, você tentar entender o processo ensino-aprendizagem contextualizado com toda a diversidade cultural possível que possa estar circulando na escola, com as linguagens, com as estratégias, se o seu estudante tem que fazer uma prova única. O objetivo da prova é que o professor possa perceber de forma mais acurada como está ocorrendo o processo dos estudantes, o progresso dos estudantes. Por conseguinte, o professor poderá estruturar novas estratégias, ou seja, o professor não percebe isso na sala de aula, conversando, lidando com seus estudantes. Ele vai perceber isso a partir de uma prova única para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, esse é, a meu ver, um dos maiores exemplos disso que Paulo Freire fala, da heteronomia como uma sujeição do ser.
de um ser que deixa de viver para si para viver para os outros. Ou seja, em nome de uma pretensa necessidade de classificação, de pontuação em termos das avaliações de larga escala, um sistema institucional que a princípio deveria, aí eu estou usando o verbo deveria, apoiar as pessoas que o compõem, ele passa a sujeitar essas mesmas pessoas e a impor uma relação de opressão. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas vários professores nessa época pediram exoneração, vários professores entraram em depressão. Nessa época eu trabalhava muito com escolas, havia muito projeto universidade-escola. Então, assim, o contexto dessa carta aqui, dela está comigo, é de uma tese de doutorado de um ex-orientando meu que chegou na escola no dia que essa carta estava sendo lida para os professores. Chegou no primeiro dia. Chegou assim, recém-professor, recém-formado, professor de matemática, cheio de ideias, caiu sentado na reunião, a leitura dessa carta. E aquilo foi assim um banho de água fria, segundo ele, né? Nos seus registros, nos seus relatos que ele conta e fala como, de que forma. Aí eu vou abrir um pedacinho do trabalho dele para vocês verem novamente esse encadeamento aqui de... Deixa eu ver se eu acho aqui o trabalho dele. Só um minuto, tá aqui. Eu não sei porquê, eu tô com uma tela escura aqui no meu... Então, assim, deixa eu ver aqui se vocês conseguem perceber o que eu quero falar para vocês. Desculpa, mas tem aqui não, da Isabela Sgarbi e da Beatriz Marinho. Aconteceu algum problema enquanto eu estava falando? Eu realmente não vi. Bom, vou dar continuidade aqui. Bom, então tá, valeu, obrigada. Realmente, eu esqueci de... Mas agora eu vou compartilhar mesmo esse aqui. Então, voltando a essa questão relacionada aí com esse documento e relacionada com a situação desse professor que registrou tudo, né? Não só registrou, como acabou fazendo uma tese de doutorado a partir dos seus registros, bem como aquele artigo que eu coloquei da microbacia de Ribeirão dos Peixes, também virou uma tese de doutorado a partir dos registros dos professores participantes daquele trabalho, né? Então, aqui, o que o autor aqui, o autor/professor, está nos dizendo, né? Que quando ele chega na escola, ele está movido por um sentimento de transformação. E aí ele vai explicando cada um desses sentimentos, desses momentos, a partir dos conceitos freirianos, tá? Então,
tem aqui, ó, transformação. A partir de todas as leituras feitas, né, ele diz que, em suma, o conceito do trabalho docente está relacionado à noção de classe social como representação e como parte do processo de formação da identidade docente, né? Da mesma forma que está relacionado ao conceito de trabalhador social e cultural como profissional, com o processo de feminização da profissão docente, ou seja, com a presença de várias questões que vão humanizar esse processo de transformação. Tá? Não há, para mim, na diferença e na distância entre a ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas sim uma superação. Então, era isso que ele pensava em trazer para a escola, né, na posição de jovem professor. Uma transformação, era a ambição dele, era a alegria dele. Né? Não sei porque eu estou olhando para cá e não para cá, mas enfim. Bom, aí vem esse processo da avaliação. Tá? Isso traz uma leitura da realidade que tira esse jovem professor daquele momento de entusiasmo, de busca por uma transformação. Ele se depara com uma realidade dessa sujeição do ser. Né? Essa realidade inicia nele um processo, uma sensação profunda de opressão. Né? Esse processo de opressão ele é potencializado, segundo os registros dele, pelas falas dos estudantes da escola, né? Que adoram fazer as atividades, que se mostram interessados num monte de coisa, mas chega na hora que tem que dar aquela formatada em função das avaliações, e assim, a correção tem que ser assim, assado, assado. Os meninos, eles têm as suas especificidades, as suas questões, umas já resolvidas, outras não. Então, assim, eles se davam super bem em algumas atividades propostas pelo professor, chegava na prova, era aquela decepção, aquela tristeza de ver que nessa prova, nessa avaliação aqui bimestral, que ocorria unicamente para toda a cidade do Rio de Janeiro, eles iam mal. Então, aquilo ia causando um sentimento ruim que foi culminando numa indignação tal que chegou a um ponto que esse professor, juntamente com outros tantos indignados da mesma forma, chegaram a uma situação limite. Uma situação limite do tipo: não dá mais, a gente está deixando de ser. Já deixamos de ser para si, estamos vivendo sendo para os outros, mas de uma forma que a gente não está mais nem atuando como professor, nem como cidadão, nem como nada. Né? Então, eles chegaram numa situação limite. Né? E aí, a partir dessa situação limite, veio uma conscientização, aquela tensão do opressor e do oprimido, do qual nos fala Paulo Freire. Né? Nesse sentido, nessa tensão, eles se perguntaram o que fazer, por onde caminhar. Chegamos numa situação limite, não tem volta. Não conseguimos mais olhar essa situação limite como uma calmaria, como uma coisa normal. É uma situação limite de indignação. O que fazer? Bom, nesse que fazer, surgiram alternativas. E a primeira delas, largar isso de mão, deixar a secretaria para lá. Não dá a mínima bola se os alunos vão tirar notas boas ou ruins. Investir na formação segundo aquilo que a gente foi formado para fazer. Rever o PPP da escola, revisitar o currículo e recontextualizar segundo as necessidades da escola. Deixar
a escola e a comunidade dizer aquilo que a gente precisa fazer. E foi isso que eles fizeram. Ficaram com notas baixíssimas, não conseguiram ganhar nenhum 14º salário, nenhuma televisão de plasma, nenhuma viagem para Disneylândia, que eram os prêmios dados para as escolas que conseguissem uma boa pontuação, ou seja, além de uma sujeição do ser, existe uma dinâmica, existe uma cultura da meritocracia, uma meritocracia absurdamente... Já é ruim quando é meritocracia mesmo, mas absurdamente falsa aqui, né? Ou seja, quem tinha bons resultados, ou seja, quem treinava bem os seus estudantes, nesse espaço que lhe era devido, era recompensado. Então foi se dando uma cultura de recompensa. Então, romperam com tudo isso, nesse que fazer, devido a essa situação limite, e escolheram os caminhos próprios. E, a partir daí, eles se fortalecem enquanto grupo, eles se reorganizam enquanto grupo, enquanto escola, e eles alcançam resultados até então inimagináveis, como, por exemplo, o apoio total da comunidade de pais e responsáveis, porque as crianças passaram a ficar mais felizes. Houve uma modificação na grade curricular, na forma de abordar os conteúdos, que resultou numa espécie de uma preparação, isso é tudo no ensino fundamental, para que esses meninos e meninas pudessem fazer concursos para escolas como Pedro II, Colégio de Aplicação, Colégio Militar, enfim. Esses concursos foram acontecendo, essas crianças começaram a ser aprovadas, e isso foi trazendo uma sensação de que esse que fazer aqui estava correto, uma sensação de romper ali a relação oprimido-opressor, a tal ponto que a antiga diretoria foi embora. Eu não estava entendendo nada, agora que eu não vou entender. E, consequentemente, a sensação de autonomia. Tá? Bom, e autonomia e emancipação? Como é que fica isso em Paulo Freire? A emancipação e a autonomia, muitas vezes, elas são citadas juntas. E muita gente, e o autor desse trabalho também fez uma pesquisa nesse sentido, acha que é a mesma coisa. Autonomia e emancipação. Quando, na verdade, o Paulo Freire faz uma diferença. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Do mesmo jeito que ele não deu uma definição daquilo que é autonomia, em nenhum momento das obras dele, das obras que eu digo, são os livros. Eu não pesquisei as cartas, nem pesquisei as entrevistas com tanta minúcia, porque eu não tenho acesso à maioria delas. Mas nos livros que eu pesquisei profundamente, a palavra emancipação é citada 3 vezes. 3 vezes. E eu me arrisco a dizer que me arrisco mesmo a dizer que Paulo Freire talvez viesse a fazer uma pedagogia da emancipação. Porque ele já estava burilando a palavra da forma como... ele já estava trabalhando com a palavra da forma como ele começou a trabalhar com a palavra, como ele trabalhou com a palavra autonomia e como ele trabalhou com outros conceitos. Mas ele traz a autonomia ele traz a palavra emancipação de uma
emancipação em termos da humanidade, da consciência de ser humano. Então, assim, nessa figura aqui, essa autonomia aqui acontece em termos da docência, em termos do profissional, em termos ali daquele espaço onde ele estava onde ele estava circunscrito enquanto ser. Já a emancipação, ela defendemos que é um estágio posterior. Depois que você alcança a sua autonomia, é igual àquela transparência que eu botei na fala anterior. Na sua relação com o mundo, você ser profissional autônomo, você emerge em você uma consciência de mundo, uma emancipação em termos do humano. Tá? Eu sei que pode parecer um pouco, não sei, talvez simplista isso que eu estou falando, reducionista talvez, é um assunto que ele dá panos para manga numa discussão, mas para materializar um pouco melhor isso que eu estou querendo falar para vocês, eu vou compartilhar aqui um vídeo, tá? Um vídeo que não tem nada a ver com a escola, mas que tem. Não tem nada a ver com essa escola que a gente imagina, mas tem a ver com isso que a gente está falando, eu acho. E tem a ver também com a nossa segunda atividade. Ele leva cerca de meia hora e talvez até um pouco menos, ele já está engatilhado aqui, então eu espero que vocês gostem deles e eu espero que a gente possa, pode não ser hoje, mas já no próximo encontro, a gente, se não der tempo de discutir o vídeo hoje, a gente discute ele futuramente, tá? Deixa eu só achar aqui aonde eu coloquei o vídeo. Como eu disse, eu tenho aqui cerca de 300 telas, tá? É um vídeo, é um curta, é um documentário, é feito por um professor aposentado da UFRJ, que é um engenheiro agrônomo, e vocês vão ver como isso aparece, como a escolha que ele fez em função de ser agrônomo que direciona esses vídeos, né? Professor Roberto Novaes, tem toda a filmografia dele no YouTube, mas esse em especial, eu gosto de todos, mas eu acho que esse em especial, ele serve muito para falar, para materializar no dia a dia aquilo que às vezes a gente fala só sobre em relação à escola, mas que na verdade ocorre no mundo com a gente, tá? Espero realmente que vocês gostem desse vídeo. Só me avisem se tiver com problema de som, porque realmente meu computador está meio assim. Eu espero que dê tudo certo. Alguém pode me avisar se vocês já estão visualizando a tela? Estamos sim, professora. Então, aqui eu vou ligar e se vocês não ouvirem, me avisem que eu... Peraí. É porque saiu daqui. Só um minutinho. Aqui é a filmografia dele. Aqui. Mulheres das Águas. Você sabia que para ser um gondoleiro lá em Veneza, no norte da Itália, Não é preciso 400 horas de treinamento?
Além disso, tem que passar por uma prova, pronto. fazer isso. Desculpa. Estava tudo certinho aqui. Não sei por que está aparecendo, mas vamos lá. Espero que vocês gostem. Vou botar em tela cheia. Desde quando eu me entendo como gente, eu já pescava. É muito interessante isso. E assim, minha mãe, quando ia para Maré, me levava. Então, assim, isso a gente acaba passando essa cultura. E assim, meus filhos, eles vão pro mangue e tem uma flor do mangue que chama, a gente dá o nome de cachimbo. É uma florzinha que já cai em pé. Aí quando ele vai, não mexa no cachimbo, porque o cachimbo vai cair em pé, já vai nascer mangue. Então eles também já vêm com esse respeito do mangue. O mangue pra gente, ele é sagrado. Tem dia que eu acho que a Amarela tá bem arrumada, bem maquiada, bem bonita. Tem dia que ela tá chateada, como, né? Nós mulheres também. Tem dia que estamos mais bonitas, tem dia que estamos mais chateadas. Então eu relaciono o mangue e a coroa muito com a relação da mulher. Na pesca a gente se sente livre. Tem essa relação de se sentir liberta e livre. No mangue as mulheres, elas cantam na coroa, elas cantam no mangue. Então, assim, é um momento de felicidade que, ao mesmo tempo que está trabalhando, mas está ali feliz, dividindo, conversando com o próprio mangue. Eu amo nosso manguezais. Sabe por quê? Porque é daqui que a gente tira nosso sustento. A gente não passa fome aqui na nossa comunidade. Porque já falei para vocês que a gente precisa que tem. É peixe, é ostra, é sururu, é siri, aratu. Sou pescadora, nosso mangue tem tudo isso. Sem precisar de estar pedindo esmola a seu ninguém. Quando eu falo que o mar para mim é terapia, é porque eu nasci lá. Eu nasci nele. É o som dele que me faz dormir, que me faz refletir. E eu gosto porque, sei lá, eu mesmo nem sei falar porquê, sabe? Mas eu gosto. Não dá muito lucro, mas dá para sobreviver. E é a coisa que eu gosto de fazer. Quando a gente vê aquela bola da lua bem grande, a gente sabe a maré tá boa, aí tá dando marisco. Então é coisa que o mangue, não existe coroa sem mangue. O mangue tem lá seu papel, é o mangue que é o berçário dos siri, dentre outros, e que leva para as coroas. Então, essa relação do mangue, do apicum, das águas e da coroa não pode afastar. Então, o mangue ele é fundamental na vida da gente. Saímos de casa, né, na canoa, de manhã com a maré, dependendo da hora, às vezes é 7 horas, 7h30, 8 horas. A gente sai com a maré cheia ainda. E a gente rema até uns 40 minutos a 1 hora de distância, dependendo do local que nós fomos. E a gente rema bastante. Quando chega lá, a maré já está mais baixa, a gente espera um pouquinho, a gente come uma banana, come uma bolacha, aí a gente calça o sapato, ajeita a linha, bota a isca, passa um protetorzinho mais e saímos para a pesca.
sabido. Tem gente que pega ele pescando, pega uma carne de sertão, uma calabresa, amarra numa corda, fica em cima do mangue e faz um barulho para alertar ele de onde ele esteja. Aí ele vem à procura do que ele é muito curioso, do que bater. Aí ele vem, segura na isca, aí a pessoa bota um balde, e aí puxa e joga no balde. Puxa e joga no balde. Vem, Aratu! Chega, Aratu! E a gente vai gritando, subiando, cantando, batendo no balde. Chega, Aratu! Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pescar. Eu só sei pescar. Eu sustento meus 2 filhos com a pesca. Como é que esse mar e essa coroa não tem sobrevivência? Não tem futuro. Se eu vivo e sobrevivo dela, pago minha água, minha luz da pesca, né? Eu só pesco. E como é que a pesca artesanal não tem futuro? É o mar que determina o meu trabalho, por exemplo. Eu não tenho patrão. Eu adoro dizer isso. Eu não tenho patrão. Quem determina é a maré. É ela que diz a hora que eu vou, a hora que eu volto. É a minha. Você pegou tua marinha, Maria, aqui? Eu acho que um dos maiores problemas que a gente vive na pesca hoje é isso. A gente não ter um valor agregado no nosso pescado. A gente não tem o nosso patrão para nos impedir de ir para a maré, mas a gente tem um atravessador que diz assim, o preço do seu pescado é esse. Eu não vou pagar mais do que R$15 no quilo do seu pescado e que você dá um duro danado para pegar 1 quilo. Princesa! As mulheres sempre desenvolveram atividades num tempo maior do que os homens. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre ficou no processo de invisibilidade, porque a gente era considerada aquela que ajuda, mas é aquela que ajuda e, ao mesmo tempo, faz o processo da captura, do beneficiamento e da comercialização. Se ele pegar... Nossa! Que água com ele. Não, tá bom. Agora? Ó, São Zé. A gente faz, a gente tem que ter força de vontade de fazer. A gente não pode amolecer no trabalho, não. A gente tem que ver que vai fazer e faz. É pegando um trabalho aqui, larga aqui, encubra aqui, ó. Aí. Vou lá, olho a panela no fogo, volto, e sento, cato de novo. Tá me entendendo? Tem uma roupa de molho, encubra aqui, vou lá ligeiro, passo água na roupa, boto na corda, volto de novo. A vida da gente é um corre-corre. Não, você quer dar um papadão? Olha, cadê o siri? É algum siri? Aí a gente sai quebrando. Quer saber quanto aratu tem ali para poder se tornar daquela quantidade de peso? 1 quilo, por exemplo, dependendo dele assim variados, tamanho maior, tamanho menor, é uns 160 a 200 aratus para dar 1 quilo de aratu. Quebradinho, né? Só o filé. E eles maiores, no máximo 100, 120 aratus para dar 1 quilo de aratu. Essa é a segunda parte do nosso trabalho do mangue. Para catar, por mais habilidade que se tenha, mas consegue catar em média de 3 quilos por dia. Quem é mais rápido. Quem é menos rápido consegue catar 1,5 kg, 2 kg por dia, mas é o dia todo catando.
a mulher que é a mulher que coordena, é a mulher que administra. No mundo da pesca, por exemplo, eu acredito que é em todo o Brasil, as mulheres marisqueiras são elas que coordenam as suas casas. As mulheres, no contexto da questão quilombola, a questão da pesca, elas que tomam a rédea da situação. Até mesmo do conflito, quando é preciso. São elas que estão mais no embate desses conflitos. São elas que estão mais vulneráveis também a esse conflito. São elas que estão vulneráveis a chegada desses empreendimentos. Na verdade, elas estão vulneráveis a qualquer coisa, mas também estão empoderadas no discurso que têm e na forma de administrar, né, o modo de vida de suas famílias. Então a gente não está lutando só pela qualidade de vida da gente, mas dos outros que comem o nosso pescado e que as feiras livres distribuem para toda a região e para todo canto. Então a luta ela é muito na garantia do território, né, na saúde dessas mulheres e que o Estado, na verdade, veja a forma de melhorar a qualidade do trabalho delas. Marcha encaminhada, vem companheiros, chega de indecisão, venha engrossa a fileira, desfralda a bandeira da libertação. Vem companheiras, esse é o nosso momento, venha de todos os lados e de braço dado entrar no movimento. Vamos juntos engrandecer nosso jeito de viver, um território pesqueiro para viver e trabalhar. De norte a sul, oh, que coisa linda, ver a classe organizada, juntando homens e mulheres, seguindo a marcha encaminhada. Vem, companheiro, chega de indecisão. Olha, aqui é a cana, lá é Goiânia. Quando eles tocam fogo nessa área, essa poluição vai toda para dentro da cidade. E isso aqui é um bardo, a gente chama o bardo, essa barreira de barro que foi feita pelas máquinas, cava, para o rio não vir mais para cá mais, que poderia isso aqui ser tudo manguezal, né? O nosso estuário não pode mais porque é feito esse bardo e a plantação da cana, que é onde é colocado o veneno e quando chove cai todo dentro do rio. É uma água passando preta, daqui para Maré. Olha, e é aqui que desce a calha. Quando a calha é despejada é por aí, por esse cano aí. Olha a diferença da água que desce da usina, sem cara, né? Sem cara, entre aspas. Olha a situação que ela vem de lá.
cai no rio. O agrotóxico do avião, né, que vem soltar o agrotóxico nas canas, aí mata. Tem o agrotóxico, quando o avião não vem, aí vem aqueles homens com aquelas máscaras no rosto e eles vêm colocando com aquelas bombas nas costas e eles mesmos colocam na cana manualmente e quando chove, desce para dentro do rio, aí acaba com tudo. Fede. Fica fedendo e os peixes ficam tudo morto e para cima boiando. Às vezes a gente chega aqui na beira do rio, chama-se Roundup, esse veneno. Chama-se Roundup. E a gente já veio muitas vezes para aqui e quando chega aqui é dá dó. É peixe grande, pequeno, tudo chega, fica branquinho com os buchos para cima. Olha o mau cheiro. A maioria das pescadoras que sai daqui e vai fazer o exame de prevenção no posto de saúde daqui, pegar um germe que chama-se cocobacílios. A maioria das pescadoras tudo tem. E quando chega no posto de saúde a gente ganha aquelas pomadas que coloca na vagina, mas que a luta é a mesma, todo dia a gente tem que estar na água. A gente sente uma coceira, um ardor que arde. É uma coceira que arde. Mas a gente usa a pomada e passa 15 dias, um mês, sem sentir aquilo, mas que a luta é a mesma, continua. Quando é mais um mês, a gente está no mesmo sintoma novamente e assim. A poluição daqui é muito despejada na maré, no manguezal, porque não existe uma rede de tratamento para poder ele ser despejado. A tubulação do esgoto é curta, ela é pequena, ela está na beira. Então ela deveria se estender, talvez se ela se estendesse mais, diminuísse a poluição. Eu só quero que na minha ilha tenha saneamento básico para a gente se sentir gente, não ver nosso esgoto indo para o mar, nossas fezes nas águas, boiando em um lugar que seria que ser sagrado para os nossos filhos tomarem os banhos dele, para a gente colher nosso marisco com dignidade, não ouvir relato que lá está poluído. Para a gente, a Petrobras é sinônimo de miséria, é sinônimo de fome. A gente vive cercado Eu, por exemplo, moro em uma comunidade que tem 14 poços de petróleo. Quase todo ano a refinaria Landulfo Alves tem um derramamento. 2009 e 2008 teve os maiores derramamentos do Brasil, foi aqui na minha comunidade. Até hoje a gente sofre a consequência que a falta do pescado significa os grandes derramamentos que tem das empresas, ou seja, refinaria Landulfo Alves, Proquigel, Dow Química, Porto de Aratu, que vem aí com, né, esse modelo de ampliar. Então, ampliar o porto significa ter impacto. Então, assim, agora mais recente, eles falam de complexo termoelétrico, que aí o projeto é a maior termoelétrica da América Latina. Para gerar energia, eles vão usar o produto da Petrobras, o bunker, que é aquele petróleo bruto, sem tratamento. Esse material causa uma tal de uma chuva ácida que, para a vida da gente, é outra contaminação que assim, é quando a gente vai investigar, saber o que é que isso causa, as menores doenças é câncer. Mais aqui à frente, geograficamente, bem próximo de Salinas da Margarida, está o estaleiro Enseada do Paraguaçu. Então, esse empreendimento trouxe diversos impactos ambientais, as rochas aqui dentro foram implodidas, hectares de manguezal foi destruído e a gente viveu o ano de 2013 todo
o pior ano de baixa produção pesqueira. E agora vem a Fiat, vem a fábrica de vidro, vem a fábrica de comprimido e outras indústrias que brevemente vão chegar aí, né? E o que traz de benefício até aqui a gente não viu nada. Quando esse pessoal daqui de Goiânia terminar de construir essas indústrias, eles vão estar tudo desempregado e a gente tem que preservar nossa maré, nosso rio, nosso mangue, porque ela é a única indústria que a gente nunca vai ver porta fechada para os nossos pescadores. Porque para onde é que vai tanta gente se a gente perde, né, o mar e o manguezal? Se a gente perde o nosso pescado, a gente vai viver do quê? Eu não sei fazer outra coisa e nem quero. Então a gente vai viver do quê? Vai sobreviver do quê? Não tem um ano que a gente não esteja um impacto dessas empresas ao redor desses manguezais. E aí vem o complicado. Mata os mangue, mata, né, o berçário e a vida da gente que está com o nosso corpo, como vocês viram. O meu corpo está na lama. A lama ela já está com um produto químico e que vai gerar algum tipo de doença para nós, mulheres marisqueiras, que está com nossos corpos jogados nessa lama. Tem época que eles ficam muito fundo, que a gente não consegue pegá-lo. A gente anda muito para poder pegar uma quantidade de 1 quilo, 2 quilos de aratu. A gente anda muito de verdade. Agora subindo, descendo, gaiteiro, andando lama funda, a gente fica todo quebrado. A gente tira a ostra, enche um balde desse. Isso aqui, cheio de ostra, pesa mais ou menos uns 20 quilos ou mais. Porque é pesada a ostra. Aí daqui a gente sai arrastando até lá fora, no canal, dentro da lama, puxando peso, né? Nós somos pescador artesanal, nós trabalhamos muito forçado, o cansaço é estressante, né? A gente fica de uma situação que às vezes não dá, não tem como mesmo a pessoa dizer assim, eu não estou sentindo dor. Difícil que vem para um trabalho desse para dizer, chegar em casa, eu não estou sentindo dor em canto nenhum, eu estou bem. É difícil, porque sente. Ó. Eu fico assim. Aí quando cansa e dói um pouco as costas e às vezes o joelho, aí eu mudo de posição. Aí marisco assim. Entendeu? Jereré quase cheio. Boto o balde na cabeça, depois me abaixo com o balde na cabeça. Pego aqui o jereré e jogo pra cima. Às vezes esse braço aqui meu, dói pra caramba. Tem dia que eu não posso nem suspender. Precisa criar instrumento a partir da necessidade e a partir do ouvir desse povo. Porque não adianta fazer as coisas sem ouvir e sem sentar com a gente para ser construído. Então, assim, a doença ocupacional foi feita, a discussão da doença ocupacional pelo professor Paulo Pena. Paulo Pena, ele veio na comunidade, ele foi no manguezal, ver como era que a gente fazia, como era que a gente trabalhava, qual a dificuldade que a gente enfrentava. E aí com a gente surgiu, né, desembocou uma coisa maravilhosa que é lá as mulheres marisqueiras têm uma política para atender a doenças ocupacionais. Quando a gente está doente, a gente está vendo que não tem condição de exercer o nosso trabalho, nós temos que recorrer ao médico, né, para poder melhorar os nossos problemas e continuar o nosso trabalho. Mas só que às vezes a gente chega no médico não é bem atendido, né? Tem médico que nem para sua cara olha. Às vezes, mal pergunta o que você sente. É passar remédio de verme, remédio de pirona. Pronto. A gente não consegue nem falar. Se eles dessem um laudo para a gente chegar lá na Previdência e ser beneficiado, seria uma boa para a gente. Mas quem vai está sendo negado.
nós pescadores, quando completa 55 anos, aí já dá entrada na aposentadoria, né? Só que eu dei entrada na aposentadoria, mas a primeira entrada que eu dei foi negada. Dei outra entrada, negou de novo. Foi umas 3 vezes. Não tem jeito, não. Isso já vou completar 59 anos, já completei e não saiu a aposentadoria. São essas e muitas que tem e que o Estado não reconhece e que o Estado se nega, porque parece que tem um povo treinado para negar direito a esse povo. Parece que o Estado faz uma faculdade de especializa a gente para negar direito a esse povo. Em 2011, quando a escola começou, chegamos aqui uma galera, né? Todo mundo quietinho, todo mundo sem entender. Chegávamos nos lugares com medo, com receio de falar. E a gente passou a estudar na escola e entender o que a escola dizia. Não, você não precisa estar calado, você tem que dizer o que você está sentindo. Você tem que mostrar o que sua comunidade sente, o que a sua comunidade vive. O que sua comunidade passa. Com isso, hoje, não tenho medo, não tenho vergonha de dizer em lugar nenhum que sou pescadora, que antes, na maioria das vezes, a gente tinha vergonha de dizer que a gente era pescador porque era feio. Chegava no INSS, você não podia estar com a unha pintada porque era feio, então você não era pescadora para estar com suas unhas pintadas, com seu cabelo arrumado. E hoje a gente aprende com isso que está lá, tá na lei, e que a gente precisa a gente precisa entender que a lei nos garante. E a escola nos garante isso, né? Nos ensinou isso. E pensar processos de formação, de educação e de não adoecimento da gente é trazer primeiro o histórico e a forma de vida da gente. Vamos lá tentar pegar um guaiamuzinho. A pesca hoje não tá fácil. A gente conhece que tem o guaiamu por causa do cocôzinho deles, esse cocô que eles fazem na beira do buraco, a gente sabe que tem. Aqui a gente pega esse pau, apoia ela. Quando ele entra que mexe, aí automaticamente ela fecha. A gente cobre. E cobre, muda o sol para não matar ele na quintura. Cobre ela e deixa. Aí quando é no outro dia a gente vem. Aí ela tá fechadinha assim, a gente abre e ele tá dentro. Aí é a vida da gente, é isso aí. Não é fácil, não. Dificílimo. Mas a gente tá aí lutando. E a gente quer o nosso manguezal limpo, livre de agrotóxico, livre de esgoto. Nós não queremos nosso mangue sujo de poluição, porque é daqui que a gente tira o sustento dos nossos familiares. E com todas essas dificuldades que a gente tem, ainda assim, tem mulheres e homens que estão aí o tempo todo, principalmente as mulheres, na luta aqui, na resistência, porque podia ser bem pior se a gente não tivesse, né, essa iniciativa de se organizar, de estar se movimentando enquanto pescador, enquanto pessoas. Cada canto que a gente sabe que está assinando a sentença de morte para o nosso povo, a gente ocupa. E vamos precisar ocupar mais outras secretarias, a gente fecha BR, a gente fecha porto, como Porto de Aratu, a gente faz mobilizações de refinaria, a gente faz tudo aquilo que a gente acredita que tem que fazer para que a nossa vida esteja, que a gente consiga sobreviver a esse modelo que está aí. Que em nome do desenvolvimento, nossa vida está ameaçada.
Bom, mas vocês ouviram? Vocês conseguiram ouvir? Para mim, a concepção da agroecologia não é só olhar e ver a mata de pé, né, a água sem poluição, o ar sem poluição. É também isso. Acho que começou. Mas é toda uma relação. Desculpa aqui, peraí. Meu computador travou. Só um minuto, gente. Tentando destravar aqui. Pronto. Vocês conseguiram ouvir o vídeo? Tá bom. Bom, a Rayana deve ter tido um problema porque na hora de entrar, mas enfim, eu vou colocar, ele vai aparecer na gravação, mas eu vou colocar também o endereço, o link para os vídeos, né? E para outros que vocês queiram ver, tá? Então, assim, eu acho que tem muita coisa a ver com o que a gente conversou antes para a escola, para a questão lá do professor, do jovem professor, com essa situação, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um grupo de mulheres que vão se transformando, à medida que elas têm acesso a um médico que vai falar para elas sobre o corpo delas, à medida que elas passam a ir para a escola, e que na escola elas se empoderam mesmo das pessoas que elas são, né? A gente vê o depoimento da moça. Eu tinha vergonha, hoje eu não tenho mais vergonha de usar minha unha pintada para ir ao SUS e a pessoa desconfiar que eu não seja marisqueira. A unha pintada é um detalhe, né? É um detalhe daquilo que a gente estava falando. Você é marisqueira, você não tem direito a ter unha pintada. Tá? Então aí, eu acho que a gente pode ver nesse vídeo claramente a relação opressor e oprimido, por diversas formas, a própria Petrobras, as questões ambientais, a questão política, elas tentando se sobreviver num espaço que era masculino, que é masculino ainda, essas pequenas questões de preconceito, a questão da saúde, né? Delas receberem uma pomada como se fosse um tratamento e um mês depois estarem novamente mostrando os sintomas de uma coceira em função dessa poluição, desse maltrato ao mangue, enfim, mas sempre dizendo assim, é aqui que a gente quer ficar, é daqui que a gente gosta, é aqui que a gente quer criar os nossos filhos, é daqui que a gente tira o nosso sustento, com uma relação muito forte, que me lembra muito a relação daqueles professores. É essa escola que a gente quer, é aqui que a gente quer ficar, é daqui que a gente quer tirar o nosso sustento e que quer trabalhar em prol da educação. Então, assim, fica a pergunta aqui,
que justifica a atividade número 2. O vídeo é uma expressão artística que nos trouxe uma discussão sobre 2 conceitos. Ou mais até, se a gente for parar para ver, mas com certeza nos traz discussão sobre autonomia e emancipação a partir da relação opressor e oprimido. É uma expressão artística. E aí eu pergunto a vocês, é possível a gente olhar para outras expressões artísticas e trazer as discussões de conceitos freirianos? Da mesma forma como vocês fizeram com uma situação que vocês consideram contemporânea, a atividade número 2 é isso. Olhar para uma expressão artística, que pode ser desde um funk à sinfonia de Beethoven, desde uma cena de novela até um filme, passando por poesias, por pintura de rua, o que vocês quiserem, que a gente chame de arte. E olhar para aquela arte e dizer assim, gente, eu posso trabalhar isso a partir esse outro conceito da teoria freiriana a partir dessa arte. E posso aí aplicar numa escola, posso aí aplicar numa aula para uma comunidade, num movimento popular, enfim. Então, assim, usar um instrumento artístico, uma expressão artística, como uma estratégia para discutir algum conceito 3, né, analogamente ao que a gente fez na primeira atividade, conceitos freirianos para a gente discutir nesses locais. Eu vou colocar isso de uma forma mais explicada na atividade hoje, na sala, mas basicamente isso vai estar aqui registrado na gravação, é basicamente isso. Da mesma forma como a gente fez com a atividade 1, a gente vai pegar uma expressão artística agora, qualquer, e aí eu vou colocar lá, diz qual é, justifica a importância, por que chegou a essa expressão, né? O que isso te chama atenção, quais os conceitos freirianos que você poderia explorar a partir dessa arte e aonde você apresentaria essas questões, tá? Então, é basicamente essa a atividade 2, que está mais ou menos explicada aqui, eu acho que está explicada, mas que eu vou colocar por escrito lá nos materiais, tá bom? Então, eu acho que por hoje ficamos por aqui, tá? Agradeço aí a quem veio, a quem ficou me ouvindo. Em forma de apresentação de PowerPoint. Aí depois eu vou até falar por quê para vocês, tá? Mas essa eu queria em forma de PowerPoint. Eu vou deixar claro lá, tá bom? Ok? Então tá, gente. Então, professora, seria também para postar no Classroom, né? Igual a outra atividade. Isso, eu vou abrir, vou botar a data que eu já coloquei no cronograma e aí vocês vão postando. Tá? Tá bom, obrigada. Tá, eu aqui agradeço mais uma vez e desejo a vocês um bom final de ano. Deixa eu fechar aqui a gravação. Já terminou?